pus um carrinho de pipoca no aeroporto e eu vendia pipoca, muita pipoca. E eu tocava aquele carrinho como se fosse meu. Esse é um dos segredos para você ter sucesso com carteira registrada, qualquer coisa que você for fazer na vida. Trabalhar como fodono, né? Toca como se fosse seu. Ele me deu o carrinho de pipoca, aquilo era meu carrinho de pipoca. E eu vendia pipoca. Eu chegava no aeroporto 11 horas da noite para dar incerta no pipoqueiro, para ter certeza que eu ia tirar proveito da última ponte aérea. E eu vendia pipoca. Um belo dia, esse cara desce do aeroporto, olha, gostou do que viu e me deu um outro carrinho de pipoca, me deu 2. Que depois me deu o terceiro, que me deu um brinquedo, que me deu hoje, que virou a Playland. E eu ganhava tanto, que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu devia ganhar uns 70 salários mínimos. E eu continuava sempre empreendendo um pouquinho fora. Sempre empreendendo um pouquinho. Empreendendo que eu falo, é porque eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que eu acho que é muito legal, que todos os empresários deviam fazer, mas que eu faço isso desde pequeno, que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, por mais que a origem fosse humilde, uma coisa que eu admirava da minha mãe é que ela ajudava as pessoas sem julgar as pessoas. Ela ia, nós não tínhamos condição de comprar, então ela ia para o final de feira, nossa feira é muito rica, e o nosso Ceasa mais ainda. Ela ia para o final de feira e Ceasa e tinha aquele monte de coisa jogado fora. Fruta machucada, verdura com a folha mais queimadinha, aquilo ia ser jogado fora. Como a minha mãe tratava muito bem as pessoas, antes de jogar no lixo, deixava no cantinho. Ela ia com as sacolas e carregava aquilo. A gente sofria com os carrinhos, com aquilo para levar para casa. Por que sofria? Porque ela levava muito. Por que ela levava muito além do necessário? Porque os vizinhos tinham vergonha de fazer o que ela fazia. Mas queriam ganhar também. Aí ela levava para eles. Eu achava isso fantástico. Cara, não importa a sua origem, não importa o seu grau, você pode ajudar o próximo. E a minha mãe ajudava. Não quer saber se o cara... Não julgava. Ela sabia que os caras podiam fazer como ela, mas não faziam. Mas passavam necessidade como nós passaríamos se ela não fizesse. Ela trazia para nós e para eles. Aquilo para mim foi... Uma lição. Puta lição. E eu gravava isso e eu sempre tive prazer em fazer isso. Então eu sempre trabalhando, ganhava dinheiro e ajudava um irmão, meu pai, meu sobrinho. E assim foi. Toda hora eu montava um negocinho para ajudar um deles. Foi assim que surgiu a JR. Você estava que eu sei assim, que você estava na Playland, estava dirigindo lá, né? Tudo. E no paralelo já montando outros negócios. O tempo todo eu sempre tive outro negócio. Eu tinha 16 anos, eu já tinha uma Kombi de sócio com meu irmão. Eu já ganhava dinheiro e eu já tinha uma Kombi de sócio. Depois a segunda Kombi, a terceira Kombi, depois um caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões, depois bateu um caminhão atrás do outro. Nós quebramos porque bateu 5 caminhões de uma vez nosso. Depois nós quebramos porque os caminhões tombaram e começa de novo e faz de novo. Porque assim, você tem um negócio que vale 10. Então, agora você teve problema. Se você não foi irresponsável, se você se comprometeu só o que você podia, você vai quebrar, mas você não vai perder a credibilidade, porque você vai conseguir pagar todo mundo. Aí, como você pagou todo mundo, o cara te dá crédito de novo. Como o cara descobre que você é do tipo que paga, o outro também te dá crédito. E você consegue dar continuidade até sem dinheiro. Então, eu sempre tive esse privilégio. Eu quebrava só o econômico, não quebrava a moral. Eu sempre tinha moral para tomar. Isso fazia... Não desaparecia, né? Você estava lá. Sim. Eu sempre estava lá. E as pessoas sempre acreditavam em mim e tipo assim, vai. E eu ia e ninguém nunca perdeu comigo. Então, esse histórico vai puxando o outro. Então, lá na frente, o cara lembra o que aconteceu lá atrás e me ajuda de novo. Isso funciona para o vizinho que confia em mim, para um parente, mas funciona para um banco. É a mesma coisa, tá? Ah, mas o banco é diferente. Não é, não. É a mesma coisa. Bancos, quem decide são pessoas. E as pessoas falam com você e aí você, através da credibilidade, você consegue de novo. Porque a vida inteira eu tive apoio através da credibilidade. Eu nunca quebrei a minha credibilidade. É interessante isso, né? Que quando a gente olha a sua biografia, você é um super empreendedor, assim, de ter feito muita coisa, né? E isso a gente estava até falando antes de gravar, que é uma coisa difícil na cultura do brasileiro, né? Porque tem aquela falar sobre isso, né? Falar sobre insucessos ou sobre quebrar, né? Porque parece que está fazendo coisa errada, né? E não é.
né? Na verdade é que falta um pouco mais disso, de compartilhar que, pô, se teve problema, levanta de novo, né? Acho que o seu sucesso é que você levantou mais do que você caiu. É o jeito né? do cara ver, porque assim, ele acha que quebrar é uma vergonha, que ele foi inconsequente, que ele foi incapaz. Cara, é a mesma coisa de você nascer e viver numa redoma. Você precisa ir para o campo e pegar sujeira, pegar vírus, pegar... Porque se você não pegar nada, o dia que você pegar um resfriado, você vai morrer. Anticorpos. Você precisa de anticorpos. Eu sou exemplo disso. Eu comia no lixão e eu nunca tive nada. Eu tenho anticorpo que de sobra. Assim, cara, você precisa viver. Você precisa conviver com tudo isso. Então nada vai te assustar. Porque é vida real. Vida real. E assim, se você o tempo todo... Outra coisa que eu sempre observei, nós precisamos uns dos outros. Então, se você aprender a respeitar e lidar com as pessoas, essas pessoas vão sempre ajudar você. Sim. E ajudar não quer dizer necessariamente te dar um dinheiro. Sim. Olha, um apoio psicológico, uma força, ajudar num apoio. Uma palavra, né? Cara, pessoas, você precisa das pessoas. Então, se você tratar bem as pessoas, a própria energia das pessoas vai fazer com que você se apoie e vá para o próximo degrau. E a hora que você estiver no próximo degrau, cara, dá a mão para o outro, puxa mais um. Porque eu entendo o seguinte, eu sempre consegui subir um degrau a mais. Porque se eu puxo o cara que está lá, a hora que esse degrau está preenchido, então, eu me apoio e vou para o próximo. E puxa de novo. E puxo de novo. E eu vou sempre delegando, deixando o cara aprender o que eu já fiz. Agora eu vou para o próximo. E vou preparando o cara que veio comigo. Isso faz com que eu tenha uma situação, por exemplo, hoje eu me especializei, né, com o tempo, por isso que eu digo que eu tenho muita facilidade e sou expert em fazer nada. Porque eu deixo as pessoas fazerem. As pessoas são tão inteligentes quanto eu, como todos nós temos o mesmo grau de inteligência. Cara, não subestime. O cara que acabou de aprender ali, a hora que eu ensinei para ele direitinho aquilo que eu achei que já sabia, ele vai fazer melhor que eu. Deixa ele fazer. E assim sucessivamente. Meus filhos me dão um banho no que eles aprenderam a fazer. Eu deixo eles fazerem. Como é que você, o que você olha para contratar alguém assim? Como é que é o cuidado? O que você presta atenção? O que é desclassificatório? O que é energia. Essencial? Eu fico lá, outro dia eu estava selecionando um CFO. Ai, que lindo, né? Eu estou lá, mas para mim contratar um CFO ou contratar o faxineiro, não faz, são duas pessoas. O que eu quero lá? Energia. Que tipo de energia a pessoa trouxe? Então eu fico olhando lá na janela, o cara descia num carrinho melhor do que o normal, né? Porque um cara já é um financeiro, desce lá, estaciona e eu estou lá de cima da janela do vidro olhando o cara. Eu fico prestando atenção do cara, e eu tenho as meninas que recepcionam no estacionamento. Eu fico olhando lá de cima. Se o cara não der bom dia e ele não sorrir para minha menina e para minha recepcionista, o CFO está reprovado, viu? Pronto. É assim. Você é essa pessoa. Muito bom. A Disney tem esse esquema também. Cara, eu não sei. Coisa... Assim, isso já está em mim. Eu entendo o seguinte, se você não der valor para o próximo, você vai dar valor para quem? Se o cara que trabalha para você, que faz faxina para você, não dá nem bom dia. Não tiver valor, se não der bom dia, se não tratar bem o cara... Você lembra o desafio do Edmur? O Edmur, que a gente entrevistou aqui, um cara especialista em atendimento e tal. E ele, no final, a gente pede para você fazer um desafio, né? E o desafio que ele fez foi saudar e agradecer o faxineiro do banheiro do shopping. Obrigação sua, cara. Pô, você tá ali, o shopping tá limpinho porque você tem um cara trabalhando para você ali. Por isso que eu falei para você, quando você desce num lugar bacana, você é negro e o cara acha que você é motorista, cara, como é que você vai julgar o cara? Você vai ser menor que o cara, então. Se você tá achando que o cara é pequeno, você é menor. Se você se incomodar com o cara? Sim. Cara, o ser humano, ele tem defeito de natureza. Nós somos imperfeitos, graças a Deus. Agora, todos nós somos imperfeitos. Agora, você quer julgar o defeito do outro e os seus. Se a pessoa, o cara também começa a julgar o seu, aí vem a intolerância. Eu não suporto você e você não me suporta. Para qualquer assunto, né? Então, cada pessoa é uma pessoa. Você, eu sou eu. Se você for muito complicado, de tanto eu te tratar bem, você vai rever o tratamento comigo. Sim. Ponto. Então, acho que a melhor receita num relacionamento, na relação profissional, é o jeito que você trata.